Irmãos, gostaria, sempre um prazer, né, compartilhar a palavra aqui com os irmãos. Eu gosto muito dessa palavra compartilhar, né, porque o que eu vou falar aqui nada mais é do que eu estudo, minhas devocionais, e especificamente essa manhã, isso aqui foi até uma prova minha lá do seminário. Foi uma prova, a gente tem uma matéria no seminário que chama homilética. Pastor é bom homilética, que o pastor é... Quando eu tive essa matéria aqui, ele me indicou uns livros, ele até me ajudou aqui nessa mensagem. É uma matéria que é arte de te ensinar a pregar, vamos dizer assim, né? E essa mensagem, né, essa palavra que eu quero trazer essa manhã, foi uma prova lá do seminário. Eu tinha que... Valeu, Luciano. Eu tinha que preparar a palavra, né, preparar o sermão, apresentar, e tudo, tinha toda uma técnica lá. Você tem que seguir uma técnica, tem que seguir um padrão lá. No começo eu me enrolei um pouco lá, aí o pastor me ajudou, eu mandei para ele uma vez, aí eu não gostei muito do que eu tinha escrito lá, eu mandei para ele de novo. Aí quando eu fui apresentá-lo no seminário, até que saiu um negócio legal, tirei 9,5 nisso aqui, foi bom. Mas o que eu gosto de compartilhar é porque, em primeiro lugar, a palavra ela tem que falar comigo, ela tem que ser para mim. Porque a palavra de Deus, ela tem que falar com a pessoa que está aqui. Porque senão ela fica meio vazia. A palavra de Deus não é vazia. Para mim, ela fica meio que sem sentido. Fica apenas um negócio de eu estar falando para vocês e não tá sentindo para mim. Então eu gosto muito dessa palavra compartilhar. Porque primeiro ela falou comigo. E tem falado muito comigo, isso que a gente vai falar hoje. Sábado passado, acho que foi sexta ou sábado passado, eu estava lá na casa do Carlão. E a gente assistiu aquele filme lá, Paulo Apóstolo. Alguém já assistiu aí? Já assistiu? Filme muito bom o filme. Quando é um filme assim que se trata da Bíblia, eu vou com 40 pés atrás. Não um ou dois, não. Eu vou com vários pés atrás para ver o que vai ser falado. Porque quem assistiu aquele filme Noé lá, o cara tomou um chá de cogumelo lá e fez o filme. Apareceu uns bichos lá, aqueles bichos que apareceu lá no filme. O cara lá é fruto de chá de cogumelo, aquilo lá. Só pode ser, não sei de onde o cara tirou aquilo na Bíblia. Tem lá Gênesis 6, que fala dos nefilins, dos filhos de Deus com as filhas dos homens, mas até chegar naquilo lá, eu acho que o cara viajou grandão. A gente não sabe o que o diretor do cinema pensa. Aí sai aqueles tipos de filme lá, né? E eu vou com um monte de pé atrás. E o Carlão estava do meu lado, ele viu. E eu fico criticando o filme. Isso aqui está aqui, isso aqui está ali na Bíblia. Eu fico criticando. Eu faço uma resenha do filme. Eu gosto de fazer isso. E eu achei esse filme, Paulo, ele não é um filme assim, vamos dizer que nem A Paixão de Cristo, que foi um filme bem bíblico. Ele não é um filme totalmente bíblico. Se é que, comparando com A Paixão de Cristo, onde o Mel Gibson ele pegou as últimas horas de Cristo até a crucificação, e simplesmente ali ilustrou. Foi assim A Paixão de Cristo. O apóstolo Paulo não. Eu não sei quem é o diretor, quem fez o filme, o que ele fez? Ele conjecturou. Ele pegou algumas passagens de Atos, algumas partes das cartas doutrinárias, e ele conjecturou. E eu achei muito bom, eu achei a sacada dele muito legal. Eu achei assim da maneira como ele explanou o filme muito legal. Ele começa lá eu não vou dar spoiler não, vou falar mais ou menos como que é. Ele começa do final e vai trazendo como que foi a vida de Paulo. Eu só achei que ele deu uma derrapada quando ele fala do espinho na carne lá. Eu achei que ele viajou ali, porque a própria Bíblia fala, não relata o que é esse espinho na carne, e o cara quis descrever ali, né? O cara, acho que para dar uma romantizada no filme, mas eu achei que ali, só isso aí que eu tenho para falar de crítica ruim do filme, só isso aí, mas o filme é muito bom. E o que me chamou muita atenção no filme, quando ele está falando ali da igreja primitiva, como os cristãos ali, eles eram atraentes. Como os cristãos ali, as pessoas olhavam para os cristãos daquela época e viam Jesus nos cristãos daquela época. As pessoas olhavam ali para Paulo, olhavam para Lucas, olhavam para Áquila, para Priscila, para os cristãos ali e viam Jesus nos cristãos daquela época. Os cristãos daquela época, eles eram atraentes. Os cristãos daquela época, se você vê ali, está bem ilustrado ali no filme, isso é bíblico, está bem ilustrado ali no filme, como o cristão daquela época, ele atraía as pessoas, mas pelo que ele fazia.
diferente de nós hoje em dia. E eu sou o primeiro dessa lista. O cristão hoje em dia, eu comento muito isso aqui no estudo bíblico, já comentei com o pastor, na célula, na última célula eu comentei lá. Olha, o cristão hoje em dia, se alguma pessoa aí fora perguntar perguntar a tua religião, eles perguntam a tua religião, perguntar a tua religião, você falar que é crente, que você é cristão, eles vão pensar na cabeça deles, assim, não bebe, não fuma, não usa droga e hoje em dia é contra o homossexual. É o que eles pensam aí fora. Não adianta dizer que não, mas é o que eles pensam aí fora. O cristão hoje em dia, ele é conhecido pelo que ele não faz, não pelo que ele faz. O cristão, assim, do século 21, vamos dizer, ele é conhecido pelo que ele não faz. Diferentemente dos cristãos daquela época, onde eles eram conhecidos pelo que eles faziam. Isso é bíblico, a gente vai ver aqui hoje, né? Isso me incomoda às vezes. Muitas vezes as pessoas vêm perguntar para mim qual religião que você é. Eu tenho que explicar, ó, eu sou cristão, mas veja bem. Tá vendo essas igrejas que tem por aí na televisão, que eu acho que não é igreja? Eu tenho certeza que não é igreja. Vou explicar para você o que é uma igreja cristã evangélica. Uma igreja cristã evangélica, sem medo de errar, tá? Essas principais que você vê aí na igreja, eu não vou citar o nome porque está filmando ali, depois acho que eu vou pôr lá no YouTube. Mas essas principais que você vê na televisão, o que é uma igreja? Uma igreja cristã evangélica. Nós temos os dogmas essenciais, nós temos doutrinas que são inegociáveis. Quais que são? Salvação só em Cristo. Só Cristo basta. Vê o ladrão da cruz. Salvação só em Cristo. Não é Cristo e mais alguma coisa. Não é Cristo mais o batismo. Não é Cristo mais a ceia. É Cristo. Salvação só em Cristo. Nascimento virginal. Segunda vinda de Cristo. Isso é inegociável. Qualquer igreja que se diz cristã, evangélica, que foge disso, é uma heresia. É uma seita, vamos dizer assim. Fugiu do que a Bíblia fala. Ela pega o sacrifício de Cristo e joga fora. Salvação é só em Cristo. Não há o único mediador entre Deus e os homens é Cristo. A salvação é só em Cristo. Inclusive, essa semana a gente apresentou um seminário lá no seminário, na matéria de história do cristianismo, e foi sobre a Igreja Universal. Aí eu vou falar. Eu apresentei o seminário lá e, cara, o que eles estão fazendo lá é fenomenal. Assim, eles têm uma parte em relação aos dízimos e às ofertas, que eles falam que Deus é teu refém. Eles começam a conjecturar com algumas coisas na Bíblia, com algumas promessas que Deus fez para Abraão, para Isaac, para Jacó, tiram do contexto, pegam as pessoas desprevenidas que não têm o conhecimento bíblico, manipulam a pessoa acredita naquilo e fala, tá vendo, Deus é teu refém. Deus está obrigado a cumprir a promessa dele. E isso é um dos requisitos de salvação deles. Para mim não é igreja. Mexeu no núcleo, salvação é só em Cristo, é Bíblia. Tanto é que se você pegar o livro de Gálatas, que estão ali, próximo da crucificação de Cristo, há 30 anos, ali, há 20 anos da crucificação de Cristo, alguns anos da crucificação de Cristo ali, eles começaram a pensar a mesma coisa. Eles acharam assim, olha, peraí, está surgindo alguns problemas na minha vida aqui, eu tenho Cristo. Mas estão surgindo alguns problemas aqui na minha vida, que eu estou achando que Cristo não é suficiente. Acho que eu vou voltar, eu vou me circuncidar. Meu filho está nascendo, eu vou voltar a circuncidar ele. Aí Paulo pega e escreve uma carta, ô Gálatas insensatos, vocês são loucos. Cristo morreu por vocês. Salvação é só em Cristo. Então, irmãos, não confunda quando você vê muita gente, quando você vê uma mídia muito poderosa, né? Tem uma emissora. Não confunda isso com igreja. Igreja é o que a Bíblia define como igreja. E a gente vai ver isso hoje. E o que acontece também, se você... Eu acompanho muito o YouTube, as redes sociais, eu gosto disso aí. Eu acho que se você souber usar da maneira certa, funciona. E se você pegar, tem muitos cristãos no YouTube que vivem se degladiando com ateu. Essa semana mesmo aí, tem um cristão lá, que moveu um monte de processo com o ateu, porque o ateu tinha imitado ele, tinha zombado dele, porque o ateu tinha caçoado dele, e foi lá mover o processo na justiça. Então você vê lá na rede social um cristão se degladiando com um ateu. Que cristianismo é esse? Que igreja é essa? Que você só é conhecido pelo que você não faz. E olhe lá.
Você só é reconhecido pelo que você não faz. Quando uma pessoa chega para você, pergunta, você é cristão, você é crente? Sim, sou. Aí eu tenho que explicar. Olha, não sou como esses aí. Você tem que se explicar. As pessoas não veem mais Cristo em você. E aí eu pergunto, como é que tem sido a nossa influência aí fora? Como é que tem sido o nosso papel como igreja aí fora? Você pode ver, hoje em dia, as pessoas só sabem que as igrejas existem por 2 motivos. Primeiro motivo, elas passam no local, tem que ver uma placa, igreja tal, 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 igreja tal, 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 igreja tal, tal, tal. E a pessoa vai saber que aqui é uma igreja, que ali é uma igreja, que ali é uma igreja. O outro motivo, se tiver uma gritaria. Se tiver uma gritaria, um povo rodando, pulando, berrando, os caras vão falar, aquilo ali é uma igreja. Aquilo ali é uma igreja. As pessoas só conhecem a igreja por esses 2 motivos. Tinha um missionário amigo meu, que a gente andava muito junto, agora eu perdi o contato com ele, que ele mora no interior, mas eu vivia muito lá no interior, eu dirigia para ele não tinha carta. Quando ele não tinha carta, eu dirigia o carro para ele. E eu passei um tempo na casa dele lá no interior. E ele tinha uma igreja lá no interior, né? E ele sempre, na casa dele, ele sempre abrigava um monte de gente lá. E nessa veio um pastor lá. Se diz pastor, veio lá. Um pastor assim que uma vez a gente estava orando assim, ele falou, olha irmãos, quando Abraão serviu a ceia, né? Pastor assim, Abraão serviu a ceia. Eu falei, nossa, cara, de onde o cara tirou isso? Que Abraão serviu a ceia. Aí esse pastor, ele tinha uma mania e o missionário lá, assim, eu entendo ele, não, era um homem de Deus. Mas ele deixava quem chegasse na casa dele para ajudar na igreja, como ele tinha muito serviço em casa, ele era solteiro. Ele tinha 16 anos, tocava a casa sozinho, põe um monte de gente para morar na casa dele para ajudar. E esse pastor que chegou lá, chegou ele, a mulher e mais 5 filhos, ele pôs para morar dentro da casa dele. E o que aconteceu? Ele falava para esse pastor ajudar, abrir a igreja para começar o culto. O que esse pastor fazia? Pegava a caixa de som, punha na porta e ficava orando, berrando alto, e a igreja vazia. Aí, lógico que iam saber que ali é uma igreja, tem um doido gritando ali, ó, aquilo ali é uma igreja. Aí, esses dias foi até engraçado, né, quando a gente fez o Lava Rápido aqui, aí depois estava eu, Douglas, o Gustavo, a gente estava toda molecada aqui, o Lucas, o Dudu, falei, vamos comer uns espetinhos de gato lá no Jardim Brasil, vamos comer uns espetinhos assados, né? Aí, a gente chegou lá não sei se você conhece ali no Jardim Japão, Mário, tem um espetinho lá onde era o Itaú lá, um negócio de espetinho lá. A gente comeu uns espetinhos lá. E nisso a gente foi por aqui, chegou ali numa rua ali, acho que é Rua Sanatório, não sei como é que chama ali. A gente teve que parar na lombada, eu olhei para o lado assim, o Douglas olhou também, tinha uma casa que tinha uma movimentação ali assim, né? Aí o Douglas falou, pô, será que é uma igreja? Aí parecia, tinha uma movimentação. Eu falei, Douglas, olha, igreja eu acho que não é. Porque se fosse igreja, ou teria uma placa ou teria uma gritaria. Eu acho que é um centro espírita aí. Porque parecia, e hoje em dia está ali. Se você pegar algumas igrejas aí que o povo... Tá ali, cara, não está muito diferente não, viu? Algumas igrejas, né? Aí eu te levo a perguntar, eu te levo a pensar comigo. O que é igreja? O que é uma igreja sadia? Uma igreja cristocêntrica? Uma igreja onde Jesus é o centro? Uma igreja onde valoriza as coisas que Cristo falou? Eu te convido a abre aí em Atos 2. Atos 2. Abre em Atos 2:42. E o que acontece aqui para a gente entender esse texto aqui de Atos 2:42? Jesus, ele veio na terra, ele veio aqui na terra, ele cumpriu o ministério dele, e depois ele foi crucificado, ele ressuscitou, e falou para os discípulos, olha, fiquem em Jerusalém, dá um tempo aí, que o Espírito Santo vai vir. Quando o Espírito Santo vier, vocês vão e preguem o Evangelho. Vai lá, prega o Evangelho, mas espera o Espírito Santo, cara. Precisa de alguém para proteger vocês, precisa de alguém para consolar vocês na luta que vocês vão ter. Vocês vão precisar de um ajudador, vocês vão precisar de alguém do lado de vocês, porque vocês vão ter um monte de luta. Não sai agora aí não, porque eu estou voltando para o meu pai. E vocês vão ficar como órfãos aí. Então dá um tempo aí, que eu vou mandar alguém para consolar vocês, para ajudar vocês. E passou um tempo, veio, o Espírito Santo veio. Em Atos 2, o Espírito Santo veio. Aí tem aquele relato lá que o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas ali.
E nesse acontecer, não vou entrar nesse detalhe, o apóstolo Pedro, ele se levanta e ele começa a pregar o evangelho. Ele começa a pregar o evangelho, explicar o que estava acontecendo, ele começa a pregar o evangelho. O evangelho simples. Olha, ele começa a explicar porque que os judeus tinham matado Jesus, que Jesus deveria morrer. Ele começa a explicar simples. E a Bíblia fala que ali tiveram 3.000 que se converteram. 3.000 pessoas se converteram. E o que acontece? Em torno de 120 pessoas que tinham, 3.000 se convertem e é fundada a primeira igreja da história da humanidade. A gente não tem primeira igreja batista não sei tal, primeira igreja presbiteriana não sei tal, o avivamento bíblico aqui, a primeira denominação evangélica totalmente fundada por brasileiro em 1946, né? A gente tem aí as igrejas, as denominações, e a gente vai ler a história da primeira igreja evangélica do planeta Terra. Está aqui em Atos 2:42. Essa igreja era perfeita? Não, ela não era perfeita. A Bíblia, ela é vamos entender, a Bíblia, ela é um livro perfeito. Ela é um livro inspirado por Deus, ela é um livro que não contém erros, mas ela vai relatar uma igreja que tinha defeitos. Mas era uma igreja ali que acabou de nascer. Uma igreja que acabou de nascer. E se a gente tem que aprender alguma coisa, são com esses cristãos aqui. Vamos ler o texto aqui para a gente entender. Atos 2:42. Igreja perfeita a gente só vai encontrar na doutrina, nas doutrinas de Paulo. Se você ler as doutrinas de Paulo, que chama aí eclesiologia, você lê a doutrina da igreja, ela chama eclesiologia, você vai encontrar a igreja perfeita. Mas isso vamos dizer assim, me entenda, é a teoria que deve ser praticada. Essa é a igreja perfeita, tá? Mas quando tem homem no meio, acaba não sendo perfeita. E a primeira igreja diz assim, que depois que eles se converteram, eles se reuniram como pessoas e diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Eu vou ler de novo o versículo 47, a igreja aqui, primeira igreja do planeta Terra. Louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E o que eu acho interessante aqui, que eu acho que a principal característica de uma igreja sadia, é que essa igreja ela tinha simpatia do povo. O povo olhava para essa igreja aqui e falava, esse povo é diferente. Espera aí, esse povo aí é diferente. Esse povo aí, alguma coisa eles têm diferente. Esse povo aí, eles não são conhecidos porque eles não bebem, não fumam, não usam droga e não são contra homossexuais. Esse povo aqui, a Bíblia fala que eles eram simpáticos, eles atraíam a atenção da sociedade. E eu te convido a gente entender o que esse povo fazia, o que essa primeira igreja fazia, que atraía a simpatia do povo. E antes de entrar nisso, eu queria dizer um negócio para vocês. Se você ler a maioria dos livros cristãos, tem muitos livros que se dizem cristãos e não são, mas a maioria lá, se o cara colocar o título lá, que o cara é cristão, que o cara é mestre, doutor, que o cara é cristão, eu diria que, olha, 80% dos livros, em alguma parte do livro ele vai citar algo que chama pós-modernidade. Vai citar. Ele vai passear no livro, passear no livro, ele vai chegar num nome que chama pós-modernidade, traduzindo século XXI. Século XXI. E a gente tem duas opções. Ou a gente joga toda a culpa no século XXI, e a gente passa a ser essa igreja que a gente é hoje, onde as pessoas olham para a gente e só nos conhecem pelo que a gente não faz. A gente não bebe, não fuma, não usa droga e é contra o homossexual. Ou a gente simplesmente lê a Bíblia e tenta interpretar como ela é. Tudo bem, a gente está no século XXI, a gente não está no século I. A gente está no século XXI. Ou a gente tenta viver como a Bíblia diz, que é difícil, não é fácil,
ou a gente simplesmente coloca toda a culpa no século XXI. É o que os livros fazem. Leiam os livros que vocês vão ver. Eles jogam a culpa no século XXI. Só para entrar aqui no texto, eu estou terminando de ler um livro que... Falta só a conclusão, que fala dos desigrejados. Esse livro, ele fala da história dos desigrejados, passa lá pela Reforma Protestante, Idade Média, Reforma Protestante, chega aqui na Idade Moderna, culpa do século XXI, pós-modernidade. Então é isso, ou a gente simplesmente, lê a Bíblia e começa a colocar a culpa no século XXI, ou a gente olha para Cristo e passa a viver uma vida cristocêntrica. É o que a Bíblia nos propõe. Eu te convido a gente ver algumas características dessa igreja sadia, dessa igreja onde o povo olhava para ela e tinha simpatia. A primeira característica, eu vejo logo no versículo 42, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Simples, a gente vai entender que esse é um texto simples, não tem nada de complicado aqui. O que é o ensino dos apóstolos? Eles liam a Bíblia, eles ali, na verdade, eles estão no ensino dos apóstolos, na tradição oral ainda, mas a gente tem a Bíblia. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Os apóstolos falavam para ele e eles tinham vontade, eles gastavam tempo escutando a doutrina dos apóstolos. E o que a gente lê a Bíblia, a gente meditar na palavra de Deus, a gente interpretar a Escritura, o que vai fazer na nossa vida? Ontem eu fui lá na Fundação Casa com o pessoal do seminário, e hoje aqui ainda voltou o assunto aqui na escola bíblica sobre o processo de santificação. Esse é um processo muito falado. O cristão gosta de, né, irmão Carlinhos? É um processo que o cristão gosta de falar. Mas a questão, vamos entender esse processo de santificação. O que vem a ser esse processo de santificação? Muitas vezes, olha, ontem, o pessoal lá não concordou muito comigo. O pessoal lá do seminário não concordou muito comigo, porque eu exponho ali, eu falo, eu penso dessa maneira, e eu mostro o porquê que eu penso dessa maneira. E eu falo, olha, o processo de santificação, eu entendo que quanto mais tempo eu passo na palavra de Deus, logo na igreja, logo passando pelo processo de santificação, quanto mais eu chego perto de Deus, mais miserável eu me reconheço. Porque eu canso de lidar com pessoas aí que estão há 5, 10, 15, 20 anos na igreja e acham que estão num processo de santificação e acham que já, tá legal, não tenho mais tanto pecado assim. Eu cheguei num nível de santificação, que a Bíblia fala de um processo de santificação, onde eu não tenho mais pecado. Só que o que eu acho interessante é que Paulo, eu vou pegar 2 exemplos, um do Novo Testamento e um do Antigo Testamento. O que eu acho interessante é que o próprio apóstolo Paulo, um apóstolo que foi lá no 3º céu, foi lá. Ele fala assim, olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo, de jeito nenhum. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou. Aí eu pergunto, nossa, mas espera aí, o rapaz que foi lá no 3º céu, que esse deve viver um processo de santificação tremendo, né? Esse se reconhece como miserável. Agora eu, Daniel, 30 anos de crente, 32, eu levantei a mão lá, meu pai que fez o apelo lá, em 1986, eu estava lá na igreja parado a 15 de novembro. Meu pai fez o apelo, eu levantei a mão e ele me batizou, em 1992. Levantei a mão lá, 32 anos na igreja de convertido, sou santo. Meu irmão, se você começar a ler a Bíblia, por isso que o salmista no Salmo 139, ele fala, sonda-me, Senhor, me conhece, antes que a palavra venha à minha boca, você já sabe. Se eu subir ao céu, o céu lá estás. Aonde eu for, Deus está. Sabe por quê? Porque se eu começo a ler a Bíblia, eu começo a me deparar com as minhas imperfeições. Só que aí que eu entendo o processo de santificação. Eu não me comparo com o próximo, eu não me comparo com o meu irmão, mas eu me comparo com Deus, com Jesus o Santo, eu me reconheço como miserável. Miserável homem que sou. Foi o que aconteceu com Isaías, em Isaías 6. Isaías 6, quando ele estava recebendo o chamado dele, ele começou lá a ver os querubins, os serafins, ele ficou desesperado. Isaías, ele ficou desesperado, ele falou, ai de mim. A expressão ai no Antigo Testamento dá a entender que o cara é maldito. Ai, maldito sou eu, porque eu sou um cara pecador. Ele se reconhece pecador. Profeta Isaías, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Aí Deus pega uma brasa, uma tenaz, toca no lábio dele e purifica o lábio dele. Ai de mim.
Agora, se dois homens dessa magnitude se reconhecem miseráveis, quem sou eu? 32 anos de crente. Não. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. Não, que isso? Quem vê no estudo bíblico vê aqui. Porque quando a gente está falando aqui, irmão, eu me ponho sempre no primeiro da lista. Eu preciso melhorar aqui, preciso melhorar ali, preciso melhorar ali. Porque não dá, irmão. Se eu me comparo com a pessoa de Cristo, eu sou um miserável. E eu só vou ser uma pessoa atraente. Aí, eu só vou uma pessoa que emana luz. Eu só vou ser um guia para as pessoas se eu ler a palavra. Aí parece um negócio de espírita, e não é. Os espíritas copiam do evangélico. Jesus ele falou que a gente tem que ser luz do mundo. A gente tem que ser uma luz para as pessoas aí fora. A gente tem que ser uma luz que brilha. A Bíblia, no Salmo 119, diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, ela nos guia. Eu tenho que ser um guia para as pessoas. E as outras religiões vêm e copiam da gente. Só que eu tenho que ser uma luz, eu tenho que ser um guia. Porque eu emano o Cristo da minha vida. Só que se eu não emanar Cristo da minha vida, como é que as pessoas vão ver simpatia nesse cristianismo? Se eu fico me degladiando na internet. Se as minhas atitudes aí fora, perante a sociedade, são iguais ou piores do que qualquer pessoa. Que cristianismo é esse que a gente vive? Eu sou o primeiro da lista. Miserável homem que sou. Quando eu saio da horizontal e me olho na vertical, eu entendo o processo de santificação. Você vai entender que você precisa ler a Bíblia. Você vai entender que você precisa orar. Você vai entender que você precisa de Deus. Você vai entender que não é suficiente. Eu tenho 2 professores lá no Betel. Eu admiro esses professores. Um deles já veio aqui, o Emanuel Ataíde. São os 2 professores, ao meu entender, eles são os mais gabaritados do Betel. O outro é o Carlos Augusto Vailate. Esse Carlos Augusto Vailate, agora, se eu ter uma ideia, ele atingiu um tal nível de conhecimento de Antigo Testamento, especificamente no livro de Êxodo, que ele está dando aula para os rabinos na USP. Para os rabinos que querem fazer um doutorado no livro de Êxodo, quem dá aula é um pastor, lá do Betel. Só que eu admiro a piedade desses dois pastores lá. Eles têm a academia, eles são doutores, um é pela PUC e outro é pela USP. São doutores e são homens piedosos. Gosto de todos os professores, gosto de todos. Mas quando você olha para esses dois, você vê a humildade que eles têm quando você faz uma pergunta. Quando você chega lá, sabe, uma pergunta besta que você faz. Ele chega e fala, não, vem aqui. O Vailate, o professor Vailate, às vezes, a aula termina 10h15 e a aula dele é de quinta-feira, que é o último dia de aula. Sexta-feira não tem aula lá. É 10h15 da noite, você faz uma pergunta, às vezes ele senta e fica mais 40 minutos te explicando. O cara dá aula para rabino lá na USP lá. Fica lá. E só que você vê quando ele está explicando, você vê que a palavra de Deus está falando com ele. Você vê que ele está se quebrantando. Teve um dia que eu perguntei um negócio de Abraão para ele em relação ao sacrifício de Isaac. Ele começou a fazer umas comparações com o Novo Testamento. Ele falou, ele fez uma expressão assim, Daniel, a gente precisa pedir fé para Deus. A nossa fé esmorece. Foi que Jesus orou por Pedro, ó Pedro. Satanás pediu para acabar com você, cara. Mas eu orei para que tua fé não desfalecesse. E lá, um doutor da USP, cheio de conhecimento, a gente precisa pedir fé para Deus. Eu admiro essas pessoas que tinham tudo para ser o contrário. Eu sou santo. Eu tenho conhecimento, eu tenho academia, tenho tudo aqui. Não, eles fazem o contrário. Assim, o que não é uma crítica, me entenda, eu não sou assim. Como eu acompanho muito rede social, eu acompanho o que está acontecendo nas igrejas, com os outros ministérios, com os outros ministros, eu acompanho tudo. Eu acompanho, eu gosto de saber, é um meio que eu vivo, eu gosto de saber. Eu vejo muitas pessoas se espelhando nesses pregadores aí fora, John Piper, A.W. Tozer, sabe, esses pregadores aí. Aí eu fico pensando, cara, às vezes tem uma pessoa do teu lado, uma pessoa piedosa do teu lado, que você pode aprender tanto com ela ali. Você não precisa ir lá longe. Aprende com o teu irmão, era o que essa igreja primitiva fazia. Essa igreja primitiva fazia, ela não ia buscar lá longe. Eles aprendiam ali com o próximo. Aí a gente entra aqui no segundo ponto. No segundo ponto a gente entra aqui, ó. Priorizavam a comunhão e o partir do pão.
Por que essa igreja era atraente? Porque eles priorizavam a comunhão e o partir do pão. Eles estavam ligados no próximo aqui, ó. Está ligado no próximo. E o que essa comunhão aqui que Lucas fala em Atos, que eu entendo essa comunhão, ela é nos 3 níveis. Ela é nos 3 níveis. Primeira, comunhão vertical. Comunhão com Deus, irmão. Não adianta. Se você não tiver comunhão com Deus, você não vai conseguir ter comunhão com mais ninguém. Você vai ser uma pessoa repelente. Se Deus ele não resplandecer na tua vida, se Deus ele não for o centro da tua vida, se você não tiver comunhão com Ele, não tem jeito. Você vai ser como mais um aí fora. Você vai ser como mais qualquer um. Você não vai ser um cristão de verdade. E como é que eu consigo? Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. E como é que eu consigo ter essa comunhão com Deus? Mateus 6, lê lá. Lê Mateus 6 inteiro. Quando Jesus ele fala da oração do Pai Nosso, mas antes ele fala assim, ó, quando você orar, faz o seguinte, cara. Faz o seguinte, quando você orar, é bom orar na igreja? É bom. É bom orar na frente dos outros? É bom. Mas quando você ora na igreja, quando você ora na frente dos outros, você não fala 2%, nem 10% do que você deveria falar. Por quê? Primeiro, não vou nem falar a questão da coragem, porque eu acho que é isso. Primeiro, por quê? Você não vai conseguir expor sua vida. As pessoas vão te julgar. Na igreja hoje em dia, se você chega com um problema e compartilha com o irmão, ainda tem irmão que acha que você está em pecado e não tem nada a ver. Tem irmão que acha, pô, é brecha na tua vida. Esse negócio de brecha não é da nova aliança, não é. É do Salmo 91 da antiga aliança. Aí sim, da antiga aliança. Que era meio que olho por olho, dente por dente. Na nova aliança não é. As pessoas, pô, irmão, acho que, se conserta lá com Deus lá. Não dá para ter uma conversa dessa na igreja. As pessoas te olham mal. As pessoas te olham, ou se, de repente, você tem uma conversa dessa, a pessoa até te entende, você não pratica o que Paulo fala em anotei aqui, ó, 2 Coríntios 1, 3 e 4. Vamos ler esse versículo, porque esse versículo é interessante. Vamos ler esse versículo. Abre aí 2 Coríntios. Se alguém achou, pode ler, por favor. 2 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 3 e 4. Olha o que Paulo fala. Na igreja dificilmente a gente vai ver isso. Dificilmente. Eu já passei por várias igrejas aí, irmão. Rapaz, se você chega com um papo de problema, o cara põe a mão na tua cabeça e fala, sai. É mais fácil. É mais fácil, é mais simples para ele. Agora o Paulo ele fala, olha, com a consolação que eu recebi de Deus, essa consolação me serviu, me doeu. Eu estava passando, olha o que Paulo está falando. Eu estava passando por tribulação. Eu acho que tirando Jesus, eu acho que o que mais conhece tribulação é Paulo, cara. Porque eu estava até conversando com o Carlão, né? Ele falou assim, vamos ver o filme de Paulo, deve ser profundo. Eu falei, é profundo, mas deve ser dura a vida dele, viu? Porque Paulo não foi fácil, não. E Paulo, ele fala, olha, com as consolações que eu recebi, essa consolação que Deus me deu, essa consolação que eu devo dar para o meu irmão. Você entende o processo de santificação, onde eu me rebaixo, Cristo aparece e eu consolo o meu irmão? É isso que ele está falando. É necessário que eu diminua, Cristo apareça. E a consolação que eu recebi de Deus, os problemas que eu passei, esse problema eu compartilho com o meu irmão. Eu não chego para o meu irmão, meu irmão, às vezes eu tenho até medo de pedir oração na igreja. Porque às vezes você expõe um problema seu, a pessoa além de te julgar mal, vem com um moralismo. Vamos orar. Vamos orar. A pessoa às vezes está pior que você. Ela está mais prejudicada que você e ainda vem. Vamos orar, irmão. Vamos orar. Meu irmão, não é isso que a Bíblia está falando, não. Não é isso que Paulo está falando, não. Paulo está falando, tem que orar, tem que orar.
mas o cara está passando por um problema parecido que o seu, você já superou esse problema é passado na tua vida, você já venceu esse problema, tudo bem, não precisa ser aqui no círculo da oração, não. Chega ali na cantina, ali, ó, onde a gente está comendo ali, irmão, chega aí. Sabe aquele problema que você pediu oração lá? Eu já passei por algo parecido. Eu já passei por algo parecido ali, Deus me guiou, Deus me fortaleceu, Deus me deu a vitória. É duro, não é fácil. Dói, não é fácil, machuca. A vida aqui na terra não é fácil. Jesus falou, a gente vai ter aflição, mas tenha bom ânimo. Ele venceu o mundo. É isso que Paulo fala para a gente fazer, isso que é comunhão. Isso que é comunhão. Então eu devo ter uma comunhão com Deus. Eu tendo uma comunhão com Deus, eu vou ter uma comunhão com o meu próximo. 1 João 1:3 diz isso. Se você quiser, você anota, você lê. João, ele fala, olha, se eu tenho comunhão com Deus, traduzindo assim, parafraseando, se eu tenho uma comunhão com Deus, logo eu vou ter comunhão com o meu próximo. Se eu não tiver comunhão com Deus, eu não vou conseguir ter comunhão com o meu próximo. Você está em outra sintonia. Você vai entrar e sair daqui do mesmo jeito, você está em outra sintonia, não é corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele tem que funcionar. A igreja é um corpo. E uma outra esfera, primeira esfera de comunhão, vertical. Segunda esfera, horizontal com o seu irmão. A terceira esfera, irmão, é polêmico o versículo, mas eu acho que não tem versículo polêmico na Bíblia. Eu acho que tem versículo mal estudado. Tem versículo mal estudado. Esse versículo diz o seguinte, essa terceira tipo de comunhão que Lucas ele relata aqui, é uma comunhão social que a igreja tinha. A igreja demonstrava uma comunhão, demonstrava uma comunhão de maneira social. Atos 2, 45 diz assim, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme sua necessidade. Só que vamos entender esse versículo. Não é polêmico não, é mal interpretado. Esse versículo diz o seguinte, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Vamos entender o contexto da época. Pedro foi lá, a igreja tinha 120 pessoas. Pedro prega o evangelho cheio do Espírito Santo. 3.000 se convertem. A Bíblia fala que tinham judeus cristãos vindo do mundo todo. Tinham judeus vindo do mundo todo ali. E o cristianismo só tinha ali. Não tinha cristianismo em outro lugar. Hoje em dia você liga a internet, você tropeça aqui, cai numa igreja ali, você tropeça lá, cai em outra igreja. Naquela época não tinha cristianismo em outros lugares. Só tinha ali. E a Bíblia fala que judeus de outros lugares vieram, que falavam outras línguas e passaram a entender a sua própria língua porque Deus capacitou. Deus derramou o Espírito dele e capacitou em outras línguas. E o que acontece? Essas 120 pessoas que estavam ali estavam pregando o Evangelho e viram que as outras pessoas estavam sedentas do Evangelho. E essas pessoas não queriam ir embora, porque só tinha o Evangelho ali. Não tinha outro lugar, não tinha a Bíblia no aplicativo da Play Store ou da Apple Store, não tinha naquela época. E o que aconteceu? Essas pessoas estavam ali, a igreja passa de 120 para 3.000. Eu imagino que o dinheiro que essas pessoas trouxeram, uma hora acabou. O dinheiro. Acabou o dinheiro e esses cristãos que eram piedosos, eram os cristãos atraentes, falavam, olha, detalhe, pode ter algum ministro leviano que pega esse versículo e diz para você, olha, a Bíblia fala para você vender tudo e doar. Não é isso que o versículo está falando. Não é isso. Você não vê nenhum apóstolo mandando nenhum cristão fazer nada. Nenhum apóstolo, Paulo, Pedro, nenhum apóstolo chega e fala, venda a sua propriedade e doe. Você não vai encontrar isso na Bíblia. O pastor acabou de ler aqui 2 Coríntios 8. Paulo, por favor, deixa eu ajudar. Era o contrário. Esse versículo diz justamente o contrário. 2 Coríntios 8, as pessoas falam, Paulo, a gente quer participar dessa graça, a gente quer participar disso. É o contrário. Esses cristãos estavam fazendo justamente ao contrário. Eles estavam tão cheios de Deus, tão cheios do Espírito Santo, que eles viam os outros cristãos ali e falavam, não posso. O que eu tenho aprendido dos apóstolos, a doutrina que eu tenho aprendido, não condiz com o que eu tenho, no sentido de eu ficar com isso e ver os outros cristãos passando necessidade. É o que eles dizem aqui. Não está falando para você vender tudo e dar, não é isso que fala. Mas ele está falando, está vendo alguém com necessidade? Tem condições de ajudar? Ajuda. É isso que ele fala. Você vai ser um cristão atraente. A pessoa vai falar, pô, mas todo mundo me dá paulada aí no mundo, você vem e me ajuda. Você vai falar, porque Cristo é o Senhor da minha vida. Cristo mora no meu coração, você vai ser luz do mundo. Você vai ser sal da terra.
É isso que o versículo está falando. Seja um cristão atraente. Não está falando para você, vou reafirmar, porque esse versículo, o pessoal diz que é polêmico. Não é polêmico. Não é para você vender tudo. Só que Tiago, ele fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Pecado não é só não fumar, não beber, não usar droga e ter raiva de homossexual. Deixar de fazer o bem é pecado. Bíblia. Tiago escreve isso. Vamos continuar um pouquinho aqui. Irmãos, sabe, a gente tem muita oportunidade nessa igreja de praticar o que Paulo fala em 2 Coríntios 1, 3 e 4. De consolar o irmão com a consolação que a gente foi consolado. Aproveita a cantina depois do culto, agora a gente tem. Aproveita, irmão. Não, eu comecei a marcar, eu converso com alguns irmãos. Antes o culto começava às 7 horas. Olha, tinha dias que era 8h30, a igreja estava fechada. Tinha dias que era 8h30, a igreja estava fechada. Hoje tem dias que é 10h15, você tem que tirar os irmãos aqui, ó. Sai daqui, sai, apaga a luz aqui, fecha a porta. Os irmãos querem ficar aí. Por quê? Voltando aqui, tem o movimento dos desigrejados. Hoje em dia tem o movimento dos desigrejados, que eles estão decepcionados com a igreja. Só que a igreja é o seguinte. Só que a igreja é o seguinte. A igreja, as pessoas da igreja vão te machucar. Vão te machucar. As pessoas da igreja, desde o pastor até o irmão que acabou de chegar, eles vão te machucar, eles podem te machucar. São seres humanos que nem você machuca. Mas aí o que Paulo fala em Efésios, suportando uns aos outros em amor. Com a consolação que eu recebi, eu consolo. Na igreja, da mesma maneira que eu me machuco, eu saro. Eu saro também aqui. Você entendeu? Muitas vezes a gente vem aqui, a mensagem aqui, ó. Isso acontece comigo. Não do pastor Ronaldo, tá? Mas de outros pregadores. Às vezes tem uma mensagem aqui, não falou nada comigo a mensagem. Falou uma frase comigo. Mas ele tem a cantina. Aí você está mal, você está passando por uma dificuldade. Aí você vai comer o pãozinho recheado do Carlão lá. A carne louca da irmã Ana. Você vai comer, aí você começa a comer lá, o irmão chega e você, e aí irmão, tudo bem? Aí você começa a conversar, estamos indo, né, tá bom. Vocês começam a conversar. O Espírito Santo, que domina o corpo da igreja, que é o consolador da igreja, o cabeça que é Jesus Cristo, eles estão atuando ali. Eles vão falar, ó, Deus ele vai agir no meio de vocês aí. É isso que é isso que Lucas está falando aqui. Isso que é igreja, irmão. É uma igreja que atrai. Aí você vai sair daqui cheio de Deus. Aí só que de repente às vezes você sai com uma culpa. Nossa, mas a mensagem não falou comigo. Meu Deus, você foi abençoado na cantina. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Você não foi abençoado de repente no louvor, na pregação, mas na cantina você foi extremamente abençoado. É o que Paulo está falando. Vamos lá. Terceiro, caminhando para o final já. Se dedicavam às orações. Isso aqui, irmão, eu vou dar um dado para vocês, não se escandalizem. Eu acho que essa aqui é a parte mais difícil, tá? Você ir lá no quarto, em secreto, começar a orar lá, acho que é a parte mais difícil. Tem uma organização, né, uma associação que chama CEPAL. E vão pastores, líderes lá do Brasil inteiro quando eles fazem os congressos deles. E eles fizeram uma pesquisa lá, uma estatística lá, uma pesquisa. Passaram lá a pesquisa estatística, né? Anônima, lógico, só tem pastores, líderes lá, anônima, né? Passaram a pesquisa perguntando, uma pergunta simples. Quanto tempo de oração por semana, quanto tempo por semana você costuma orar? Por semana. Pesquisa anônima, não precisa pôr nome, só precisa pôr lá o tempo. Põe o tempo lá. Põe e colocava lá na urna lá. Pasmem. Alguém quer chutar aí ou não? Quer chutar alguém? Pasmem. 15 minutos por semana, de média. 15 minutos por semana, de média. É a oração do pessoal. Por que nós não somos mais atraentes? Por que a igreja evangélica não é mais atraente para as pessoas aí de fora? Nós não oramos. Nós não lemos a Bíblia.
nós não praticamos a comunhão bíblica que tem que ser, e nós não oramos. As pessoas não vão ver Cristo na gente. Paz, meu irmão, isso aqui é complicado. E a oração, tem a oração do Pai Nosso, a gente já está 2 domingos entendendo o contexto para entrar nela. A gente vai entrar nela domingo que vem. O irmão Carlinhos não deixou entrar. O irmão Carlinhos ele não deixou entrar. Domingo que vem a gente vai entrar na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela é simples. Mas se você entender o contexto, você vai ver que ela é bem profunda. E oração, tudo bem, talvez os 15 minutos te espante. Mas os 15 minutos ali estavam dizendo a realidade da oração. A realidade da oração. Oração é simples, não tem muita doutrina de oração não, irmão. Sabe o que é oração? Leia o Salmo 55 na sua casa. Leia lá o Salmo 55, quando Davi está revoltado. Porque a gente acha que oração, excelentíssimo Deus, augusto, tremendo. A gente acha que oração é isso aí. Não. Aprenda a oração com a Bíblia. Jesus ele fala assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas dá uma olhada num cara que não quer perdoar o seu ofensor. Lê lá Davi. Davi era um cara sanguinário, meu irmão. Um dia eu tenho estudado a vida dele, eu tenho entendido uns porquês, porque ele é um homem segundo o coração de Deus. Porque embora ele viveu no Antigo Testamento, a cabeça dele é da nova aliança. A cabeça de Davi é da nova aliança. Davi ele tem a cabeça da nova aliança. Davi ele tem a cabeça da nova aliança. Aí Davi ele chega lá no Salmo 55, nervoso, e dá a entender o Salmo fala de inimigos, tá? Mas não dá a entender que ele está nervoso com um cara lá longe, não. Dá a entender que ele está nervoso com um amigo, com um irmão próximo dele ali. E ele fala assim, que você desça vivo à sepultura. Ele quer que o irmão próximo dele ali, o parente próximo dele, padeça vivo na sepultura. Leia o Salmo 55. Leia o Salmo 55. Ele fala assim, logo você, meu irmão, meu amigo. Podia ser um outro cara que podia me trair, logo você. Aí despeja o ódio. Davi falando isso. É assim que tem que ser a sua oração no teu quarto. Quando você estiver por isso que Jesus ele falou, olha, quando você orar, vai no teu quarto em secreto, onde ninguém está vendo. Só que o interessante dessa passagem é que Jesus ele fala assim, olha, o teu pai que te vê em secreto, não só ouve, mas como te vê. Porque quando você realmente está nervoso, e você está ali, pare para pensar, os casais, quando você está nervoso, não com o seu cônjuge, com uma situação de fora e você quer conversar com o seu cônjuge para demonstrar a situação. É assim que você tem que orar com Deus. O teu pai que te vê em secreto, ele vai ver como é que você está. Era assim que Deus via Davi. Não adianta chegar lá, tudo bem, se quiser orar ajoelhado, ora. Eu tenho uma dificuldade de orar ajoelhado, 130 quilos, vou quebrar meu joelho. A Bíblia não... É indiferente a posição que você ore, tá? No Antigo Testamento, as pessoas oravam assim. Leia lá a oração de Salomão para consagrar o templo. Salomão orava assim, É indiferente. Tá? Mas é uma posição de reverência, Mas eu não consigo, vai doer minha patela, vou estourar, vou ter que engessar a perna. Não dá. Mas quando você estiver orando em secreto no seu quarto, fala para Deus o que você tem que falar. Pratica a oração que fala aqui da Igreja Sadia. Fala para Ele o que você tem que falar. Lança a sua ansiedade sobre Ele. Muitas vezes o teu cônjuge não aguenta. Ele te escuta, mas ele não tem a resposta para você. Ele não tem o que te oferecer de resposta. Ele é teu companheiro, ele é teu ajudador, é teu amigo, ele é fiel a você. Mas ele é ser humano tanto quanto você. Lança para Deus. Entra na presença de Deus de maneira sincera. Entra que nem Davi. Davi, Salmo 51. Davi acaba de cometer um adultério. Por que eu falo que ele é um homem segundo o coração de Deus, que ele tem a cabeça do Novo Testamento? Acaba de cometer um adultério. Ainda mata o cara lá. Deus fala, vou matar teu filho. O filho que está no ventre da mulher, vou matar. Deus já dá. Aí Davi, o que Davi faz? Enquanto os judeus daquela época estavam todos preocupados com os sacrifícios, com os rituais ali, Davi entra no quarto. Davi se isola no quarto. Davi está lá no quarto se quebrantando perante Deus para ver se Deus tem misericórdia dele. Olha aí o homem do Antigo Testamento com a cabeça do Novo. Aí em Salmo 51 ele diz assim, Senhor, eu pequei, somente contra ti eu pequei.
Porque ele está falando a verdade para Deus ali. Muitas vezes, irmãos, eu vou falar assim, comigo até. Muitas vezes eu vou fazer uma oração por desencargo de consciência. O perdão não é uma coisa simples. Perdão da boca para fora é simples, tá? Perdão de Facebook, perdoei, sabe? As conversinhas de Facebook, perdão de WhatsApp, perdão de rede social é simples, tá? Agora você realmente perdoar, no teu coração deixar Deus trabalhar, não é simples. Leia a Bíblia, leia aí os salmos imprecatórios, leia lá a Bíblia que você vai entender que o perdão não é uma coisa simples. Tanto é que Jesus falou na oração do Pai Nosso, perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo os meus devedores. Está lá no Pai Nosso, não é simples. Então uma igreja que não perdoa, uma igreja que vai ir para fora e não sabe perdoar, não é uma igreja atraente. É uma igreja que é conhecida porque não bebe, não fuma, não usa droga e não gosta de homossexual. Porque não perdoa. Amém, irmãos? Então vamos chegando aqui para o final. Se você quer ser uma igreja sadia, se você quer ser um cristão que faça a diferença, se você quer ser um cristão que seja luz para o mundo, um cristão que seja um guia para as pessoas, mas guia bíblico, do Salmo 119, que as pessoas olhem para você e tenham uma referência de vida. As pessoas não têm mais referência de vida nenhuma. As pessoas assim, qualquer um que dá uma opinião, as pessoas estão seguindo. Olha aí, vê as fake news. Dê uma opinião, as pessoas, é verdade, só que é uma fake news doida. As pessoas não têm mais referência de nada. As fake news fazem sucesso por causa disso, porque as pessoas não têm referência. Sendo que a gente tem toda a referência aqui. A gente tem toda a referência na nossa mão, a gente só não usa ela porque não quer. Leia a Bíblia. Vive em comunhão com Deus, com o teu irmão, com a sociedade. Viva em oração, que nós vamos ser uma igreja sadia. Amém, irmãos? Isso é palavra de Deus. Basta a gente seguir isso, é simples, não tem coisa de outro mundo aqui. Não tem coisa complicada aqui. Amém? Glória a Deus, fica de pé, vamos fazer uma oração.